Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Quero mais uma vez estar aqui conversando com vocês sobre um determinado assunto que tem também me preocupado bastante. Eu sei que pode gerar polêmica no meio de até mesmo de pessoas que a gente conhece, mas nós estamos aqui para tocar muitas das vezes na ferida, falar daquilo que não é falado, para ver se a gente consegue despertar mais pessoas, despertar a nação, e principalmente daqueles que ocupam uma posição que deveriam já ser conscientes disso. Tá bom? Eu vou falar de líderes calados. Líderes calados, que só se manifestam quando a batalha já está decidida. Tá bom? Mas antes, eu peço que você curta, comente, compartilhe e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Vamos à mensagem. Eu quero começar falando para você sobre... Estou com o meu notebook aberto aqui, e aqui eu venho falar sobre uma declaração de Martin Niemöller, né? Martin Niemöller. Ele foi um pastor luterano na época em que Hitler ele estava dominando e nos seus intentos macabros, malignos, estava cometendo atrocidades. E esse texto dele fala assim, ó, o Martin falando assim, é um pastor luterano. Um dia vieram e levaram meu vizinho que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram levar o meu outro vizinho que era socialista. Como não sou socialista, não me incomodei. No terceiro dia vieram levar o meu vizinho católico. Como não era católico, como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. Então, essa é uma realidade que nós estamos vivendo também. Aqueles que teriam por sacerdócio, e aí eu falo pastores, padres, líderes religiosos de uma forma geral, que teriam por sacerdócio, como diz a Bíblia, e eu vou ler aqui, ó, no livro de Provérbios, capítulo de número 31, versículo de número 8, diz assim, ó: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz no versículo 9 e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Hoje no Brasil, nós estamos vivendo um estado de exceção, aonde os direitos são tolhidos, aonde tem pessoas que estão vivendo presos, são presos por causa da sua ideologia, por causa de falar, por causa de se manifestar. Não estou falando de quebradeira de baderna. Existem penalidades para isso, não são as penalidades que os semideuses dessa nação estão colocando, deuses com D minúsculo. Já existe, isso aí já tá previsto em lei para quem depreda patrimônio público, né? Fim de conversa. Não são as penas que estão sendo colocadas ou atribuídas. Então nós temos pessoas que estão caladas do seu direito de falar, privadas do seu direito de ir vir. Existem pessoas que estão em outros países fugidas, pedindo asilo político em outro país, porque não pode conviver no seu país. Nós temos padres censurados no Brasil, pastores, nós temos índios presos, nós temos dona de casa, cabeleireira, idosos, pessoas com comorbidades, né, física, com doentes. Temos pessoas que morreu sob a tutela do Estado, porque estavam presos e não foram liberados para fazer os devidos tratamentos. Então tudo isso está acontecendo no Brasil, pelos semideuses com D minúsculo, que estão na realidade hoje governando a nação, porque o executivo e os semideuses dessa nação, os homens da capa preta, eles estão juntos numa só obra maléfica para o Brasil. E aí nós temos líderes, vamos falar eclesiástico, poucos se manifestando. Por quê? Porque tem medo do cancelamento.
Porque quando você se manifesta, você vai trazer uma reação contra você. Por exemplo, nós temos pastores que no tempo que o Bolsonaro era presidente, eles eram de direita, hoje estão caladinhos. Eles não falam nada, com medo até mesmo de alguns petistas que são membros da sua igreja sair da sua igreja. Então, que líder você é? Você foi chamado realmente, como a palavra diz, que você foi chamado para erguer a voz a favor daqueles que não podem se defender? Eu acho que não está sendo dessa forma. Padres da mesma forma. Existem padres que defendem o comunismo que está sendo implantado na nação, defende a ditadura que aí está. Então, para que esses líderes? É como diz a mensagem, não estão tocando em vocês agora, mas amanhã, hoje está sendo o seu vizinho que está sendo encarcerado. Hoje está sendo o seu vizinho que está tendo que fugir para outro país. Amanhã pode ser você. Isso aqui vai muito mais além do que direita e esquerda. Hoje são os de direita que estão sendo perseguidos. Amanhã pode ser de direita e de esquerda. Porque é assim que as coisas funcionam. Então, nós temos líderes eclesiásticos, líderes religiosos calados, que não estão defendendo o seu povo. E essas pessoas que estão presas são evangélicos, são católicos, são espíritas, que estão lá. E cadê a defesa que esses pastores? Uns pouquíssimos, no universo de 100%, 99,9% não se manifesta, com medo de perder membresia. Então você não é um líder de verdade, você é omisso, e existe um pecado para isso, existe o pecado da omissão. Tá? Vamos para o campo político. Existem muitos que se diziam e foram eleitos na base bolsonarista, que hoje estão calados. Aqui no meu município de Ji-Paraná, existe uma classe de vereadores calados. Nós tivemos uma manifestação em favor da anistia, que nenhum vereador, nenhum político de mandato apareceu lá. Somente o povo. Tivemos ali uma faixa de 200 e poucas pessoas, que é um número pequeno, mas estivemos lá se manifestando. Nenhum vereador, anote aí o nome, nenhum vereador compareceu, sendo que todos foram convidados. Tá certo? Então, nem político nenhum apareceu lá. Por quê? Porque, mas eu não quero me comprometer. Então, passa o cajado para outro. Eu quero ver na próxima eleição você chegar e pedir voto. Com que cara você vai pedir voto para a família desse preso político que está lá? E aqui, eu, Antônio Russo, vou estar tocando nessa ferida também na época da eleição para vereador. Já vou estar tocando agora, em 2026, na eleição de deputado. Porque os deputados também no meu estado, com exceção de alguns, são omissos. O governador nem se fala, caladíssimo, ganhou na onda Bolsonaro, se manteve aí e não fala nada. Não quero me comprometer. Sendo que existe no nosso estado aí 70% é de direita. Que medo que esse pessoal tem, é covardia. Isso é covardia. São líderes calados, líderes que não merecem estar onde eles estão e que precisam ser retirados nas próximas eleições. Precisam ser retirados do cargo, dar passagem para outros que têm coragem, têm peito de lutar pelo povo. Tá certo? Então, aí está a minha mensagem com um desabafo. E você que também, que é eleitor, cobre a atuação dos seus políticos. Existe gente sofrendo, existe gente morrendo. Você que é membro da igreja, seja católica, seja evangélica, cobre o seu pastor porque ele não se posiciona, porque ele não fala nada. São líderes calados, líderes mudos, né? Ou tem rabo preso com alguma coisa. Para finalizar, eu finalizo com a célebre frase de Martin Luther King, pastor batista americano, aonde ele diz assim: o que me incomoda não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Então existe na nossa nação, aqui em Rondônia, principalmente, aqui no município de Ji-Paraná, líderes calados. Líderes calados não servem para nada. Agora é o povo pelo povo.